Bom, gente, passa o vídeo 1, por favor. Por que trabalhar ensinando robótica aos jovens? Porque a gente acredita que é a forma de dar oportunidades e liberdade para as pessoas escolherem desde cedo que caminho vão seguir. Claro que em qualquer momento da vida a gente pode e deve mudar. Mas é na juventude que o mundo se abre e você começa, de fato, a fazer escolhas para a vida. E queremos que esse mundo se abra mesmo, se abra valendo. Não é porque você não tem grana, nasceu fora dos centros urbanos, longe de tudo que acontece, que não pode ter acesso à tecnologia, à inovação, ao novo. A gente vai até você. Vem até a gente. É fácil fazer e é pra você. Robô Livre. Bom, gente, para quem não me conhece, sou Henrique Forest, idealizador da plataforma Robô Livre. Hoje eu vim falar para vocês aqui como que a gente começou, contar um pouquinho da história do Robô Livre, que tem como missão realizar a transformação social com a robótica. Então eu vou falar um pouquinho sobre a plataforma, sobre a minha história, sobre como a gente começou o Robô Livre e falar um pouquinho também sobre robótica afetiva, dos robôs que estão chegando no dia a dia das pessoas e estão vindo agora a conviver com a gente no ambiente do lar. Começo com uma reflexão. O sonho, às vezes, reproduz ideias, vontades ou pensamentos que são importantes para decisões que tomamos em um momento, que pode estar no passado, no presente ou no futuro. A gente, com os sonhos, a gente consegue movimentar muita coisa, e isso pode estar tanto no passado quanto no futuro. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, quando as pessoas me alertavam. Não mexe na tomada, isso é perigoso, dá choque. Eu peguei um garfo e enfiei na tomada, e aquilo provocou um curto-circuito. Aquele curto-circuito me despertou a minha atenção. Por que o garfo fez aquela faísca, mas quando eu ligava a televisão aparecia uma imagem? Ou quando eu ligava um rádio, ele tocava música? Eu queria entender por que essas coisas aconteciam. E comecei a pesquisar, a entender como que os eletrodomésticos funcionavam. Comecei a desmontar as coisas, quebrei todos os meus brinquedos, fazendo coisas diferentes com ele. E depois, com a revista Saber Eletrônica, do Newton Braga, eu comecei a fazer meus primeiros experimentos de eletrônica. Era bem diferente do que a gente tem hoje nas comunidades, onde a gente experimenta um circuito eletrônico, tem uma dúvida, manda um e-mail, troca a dúvida na hora com o pessoal. Na época, a gente montava um circuito, tinha que esperar 30 dias para a próxima edição da revista para saber as erratas do circuito, ou para poder ter alguma informação sobre o que tinha acontecido. Bom, foi essa fase, depois veio a Escola Técnica de Eletrônica, veio a universidade, me formei em Ciência da Computação, e num determinado momento da minha vida, eu estava com um bom emprego, trabalhando numa grande empresa de desenvolvimento de software. E quando eu parei para refletir, e refleti numa coisa que o meu orientador da graduação, Rony Ximenes, já havia falado. Ele disse, um bom emprego é a única coisa que pode acabar com a carreira de um pesquisador. Então, pensando nessa frase, eu peguei e saí desse emprego, desse lugar que eu estava trabalhando, e fui para Recife fazer um mestrado em engenharia mecânica, para pesquisar robótica. Eu queria fazer duas máquinas, 2 robôs, fazerem uma tarefa em conjunto durante o meu trabalho de mestrado. E eu tinha um dinheiro para fazer isso. Eu tinha um patrocínio da Petrobras, um projeto de pesquisa, e quando eu fui comprar o robô, eu vi que mesmo com o dinheiro que eu tinha do projeto de pesquisa, não era suficiente, os robôs custavam muito caros naquela época.
então eu não tive como comprar os 2 robôs como eu queria, e eu percebi que a maioria dos trabalhos que eu estava verificando, que eu estudava, fazendo o levantamento bibliográfico, a maioria dos trabalhos só tratavam de simulação. Era muito raro ver um trabalho acadêmico de robótica que tivessem robôs realmente. Então eu pensei que não era só eu que estava com aquele problema de não ter robôs para poder fazer experimento. Era muita gente no Brasil que não tinha acesso à robótica. Então eu falei, por que não desenvolver um robô, desenvolver uma forma para que as pessoas possam ter acesso a robôs? Então, eu mudei totalmente o trabalho do meu projeto, e ele passou a ser o desenvolvimento de um robô bípede autônomo. Eu desenvolvi um robô usando peças baratas, encontradas facilmente no Brasil, para que qualquer pessoa pudesse replicá-lo, né, e depois fazer melhorias e devolver isso para a rede, no processo de desenvolvimento colaborativo. Eu desenvolvi, então eu peguei todo o projeto desse robô e coloquei na internet. E disponibilizei isso num site, que foi o www.robolivre.org. Lá eu coloquei todo o projeto do robô, os desenhos das peças mecânicas, os softwares que eu utilizei para controle do robô e o software embarcado, os circuitos eletrônicos. Disponibilizei isso tudo no site, para que outras pessoas pudessem pegar isso e replicar esse robô. Mas o tempo passou, e em 2010, quase ninguém tinha utilizado esse robô. E eu ia para o trabalho, no ônibus, dormindo, e nesse momento a gente sonha longe. Na hora de manhã cedo, quando estou indo para o trabalho, eu sou um cara péssimo para acordar de manhã, eu saio todo sonâmbulo, e dormindo no ônibus eu pensei, como que eu vou fazer? Eu pensei num problema que era como que mais pessoas tivessem acesso a esse robô que eu tinha criado. E aí eu sonhei em ir para uma escola. Fui numa escola e conversei com a diretora da escola, se ela me cedia uma sala. Eu tinha um laboratório de robótica também que eu tinha montado na minha casa, e eu tinha me mudado e não tinha onde guardar esse laboratório de robótica. Então, eu peguei esse laboratório de robótica e montei dentro de uma sala de aula. E lá comecei a ensinar os meninos a desenvolverem esse robô que eu tinha proposto no meu trabalho de mestrado. Isso deu muito certo. Deu tão certo que os meninos começaram a ficar mais tempo lá na escola. Eles não queriam mais usar só aquele robô que eu tinha criado. Eles já começaram a criar os seus próprios robôs e queriam desenvolver e disponibilizar para que outras pessoas também utilizassem aquele robô. A ideia começou a funcionar, a gente começou a levar isso também para outros lugares. Esses meninos começaram a levar esses robôs para participar de eventos, feiras de ciência, eventos de robótica, competições. A gente começou a ir em outras escolas, mas chegou num ponto que havia um problema. Só com o meu tempo extra trabalhando nessas atividades, isso não tinha como crescer. Eu tinha convencido mais algumas pessoas, então a gente tinha algumas pessoas voluntárias desenvolvendo o projeto Robô Livre, mas era limitado, porque muitas vezes alguém estava desenvolvendo parte do projeto e precisava de parar porque ele era voluntário, mas ele tinha um compromisso maior com o trabalho dele e então ele acabava deixando de lado. Então, eu criei eu criei um modelo de negócio para que eu pudesse passar mais tempo desenvolvendo essa ideia. Então, eu quis que essa ideia do Robô Livre virasse um negócio, e eu modelei um negócio social, no qual a gente tinha alguns produtos para entregar, e consegui convencer uma empresa, a empresa que eu trabalhava, a me dar um tempo para eu trabalhar nessa ideia.
Então eu modelei e escrevi projetos. Então nessa fase, a gente começou a trabalhar com projetos de subvenção econômica. Eu escrevi um projeto para a FACEP, que é um órgão do Estado de Pernambuco, e com esse projeto eu consegui recursos para contratar uma equipe. Então, uma equipe de desenvolvimento de software, e a gente desenvolveu uma rede. Então, aquilo que era só um site com um link para baixar o projeto do Robô Livre, virou uma rede de desenvolvimento colaborativo. Um local onde qualquer pessoa podia pegar seu projeto, disponibilizar, e ele tinha chats, tem várias interações, a pessoa desenvolve, posta os seus códigos-fontes e postam também conteúdos de aula. Então, a gente chegou a um passo maior, no qual a gente tinha agora uma rede de desenvolvimento colaborativo. Uma rede que a gente precisava de povoar. A gente precisava de pessoas colocando projeto nessa rede. Aí tem uma história engraçada aqui sobre a Campus Party, que em 2012, lá em Recife, eu fiquei sabendo, eu estava preocupado em como divulgar essa plataforma que eu tinha acabado de criar. Eu precisava de divulgar ela para que mais pessoas tivessem acesso, as pessoas entrassem, se cadastrassem nela. E eu não sabia o que fazer para divulgar. Até que eu vi uma notícia de que haveria uma live, haveria uma transmissão ao vivo lá de Recife, dizendo se iria ou não acontecer a primeira Campus Party fora de São Paulo. Então ia ter uma transmissão ao vivo com o Paco e o Mário. Para poder participar dessa transmissão, a gente tinha que tweetar uma hashtag, e todas as pessoas que tweetassem naquela lá, ia ser um sorteio para quem pudesse participar lá dentro do CEPRO, da sala onde haveria a transmissão, né? E eu me candidatei a participar dessa transmissão ao vivo e não fui contemplado, não fui sorteado. Então eu estava muito triste, porque eu não ia conseguir levar meu projeto, mas eu não desisti. E conversando com um amigo, ele falou, eu fui contemplado, eu fui sorteado. Eles me mandaram uma informação, uma instrução, que eu deveria mandar um e-mail para determinado endereço, dizendo meu CPF e meu nome completo, que eles colocariam meu nome lá na porta de entrada. Então eu, de penetra, sem ter sido sorteado, eu escrevi um e-mail, mandei um e-mail para aquele endereço com meu CPF e o meu nome completo. E recebi um retorno, parabéns, você foi cadastrado para participar da live. Então eu entrei de penetra nessa live da Campus, e não foi só entrar de penetra, eu ainda quis assentar, aquele cara que entra no bonde andando, ainda quer sentar na janela. Eu esperei na hora de fazer o credenciamento para entrar, na hora que o Mário estava chegando. O Mário era o Tunico da época, era o presidente da Campus Party. E ele que ia falar, ele que ia dar a notícia, se haveria ou não um Campus Party. Ele entrou, eu entrei junto, sentei do lado dele, e naqueles momentos antes de começar a transmissão, eu fiquei conversando e contei essa história toda do Robô Livre para ele, que eu tinha criado o Robô Livre, que eu tinha um site, que eu queria divulgar. E começou a sessão, começou a transmissão, e teve um monte de conversa, papo daqui, papo de lá. Depois de um certo tempo, chegou a tão esperada hora que ele ia responder se haveria ou não um Campus Party. E não é que, pela minha surpresa, ele disse, haverá sim a Campus Party Recife, vai acontecer a Campus Party Recife 2013. E o curador de robótica está aqui, é o Henrique Mineiro, ele que vai ser o curador de robótica. Eu entrei de penetra no negócio e ainda virei curador da Campus Party nessa. E aí nasceu o Robô Livre. Então, os mais de 6.000 pessoas cadastradas na rede Robô Livre, eu devo muito a esse evento, a Campus Party, porque é aqui que a gente divulga, é aqui que a gente traz nossos robôs para ficar passeando na campus, é aqui que a gente conhece vocês, campuseiros, que estão aqui discutindo com a gente. Então, desde 2013, o Robô Livre está presente em todas as campus, já fizemos batalhas de robôs, já trouxemos robôs para dançar no palco, já fizemos... Tem o concurso Leve-se Robô, né, Diogo? Até amanhã as inscrições.
até as 9 horas da... Hoje, né? Então, até as 9 horas da manhã, quem tiver um robô em casa, ou tiver um robô que trouxe para campus, que construiu aqui ou não, que comprou, ou que construiu de sucata, pode participar do concurso Leve Seu Robô para a Campus Party. Então, esse concurso, ele aceita, as pessoas se cadastram nessa plataforma, na plataforma Robô Livre, coloca o projeto do robô lá, e não precisa de ser um robô que vai mudar o mundo, um robô super tecnológico. Pode ser um robô, normalmente os robôs que ganham são aqueles robôs mais simples, feitos de sucata, mas que tem uma boa documentação, e as pessoas disponibilizam no site como fazer esse robô, como desenvolver. Então, o que vale ponto é que se esse robô ele é replicável, se a ideia é original e não simplesmente se é um robô muito tecnológico. Então, já teve ano que tinham drones e o robô que ganhou foi um robô que o cara fez uma latinha de refrigerante que ele catou do lixo da campus e fez uma latinha que andava. Com um balde de pipoca, né? Já aparece robôs de todo tipo. Então, amanhã, às 11 horas, a avaliação no palco principal. Tá, então, a avaliação vai ser ali na mesa do Robô Livre, amanhã às 9 horas, às 12 horas. Até às 9 a inscrição. Às 12 horas vai ter a avaliação dos robôs. E eu convido todos vocês a irem ver os robôs que vão participar da avaliação. É muito interessante esse momento que as pessoas têm 5 minutos, né, Diogo? Para poder apresentar. É muito rápido, mas é bem dinâmico, é bem legal. Dá para a gente ver uns robôs bem interessantes, umas ideias bem legais. Bom, mas essa é a história que eu queria contar sobre como que surgiu o Robô Livre, como que a gente conseguiu chegar aqui na Campus Party. E vamos continuar o gancho da conversa que eu estava, né? Então, eu estava contando para vocês que o Robô Livre começou com algo totalmente voluntário e depois virou um negócio social. E com esse negócio social, a gente viu que poderia viabilizar esse negócio através de projetos de subvenção econômica, projetos de subvenção do governo. Então, a gente mandou um projeto para a FACEP. Na FACEP, a gente conseguiu contratar pessoas que desenvolveram a rede. E nós submetemos um projeto também para o MEC, um projeto para a CAPES, CNPq, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade da República do Uruguai e o Colégio de Aplicação da UFPE. Então, a gente conseguiu fazer parceria com gente forte, gente que trabalhava com educação tecnológica, gente que já vinha pesquisando há bastante tempo com isso. E essas pessoas nos ajudaram a criar a metodologia de ensino do Robô Livre. Então, hoje a gente tem uma metodologia que a gente utiliza em sala de aula, que foi construída a 6 mãos e com pessoas de alto gabarito, com grandes pesquisadores da área de robótica e da área de educação também. A gente desenvolveu kits também. E o que é o Robô Livre, então? Eu contei a história de como ele nasceu, de como ele aconteceu, mas, enfim, o que é isso? Então, o Robô Livre é algo que tem como propósito realizar transformação social com a robótica. O que a gente quer é utilizar a robótica como uma ferramenta, como um meio, para que as pessoas, os jovens, principalmente das comunidades mais carentes, de áreas de risco, tenham condições e tenham também motivação para estudarem, para continuarem para irem para a faculdade, para desenvolverem projetos de pesquisa. E a gente se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar é o desenvolvimento colaborativo, que é o desenvolvimento colaborativo é essa questão de a gente fazer projetos que são replicáveis, a gente desenvolver projetos open source, coisas abertas, usar ferramentas open source, disponibilizar o projeto. Então, a gente faz os projetos, disponibiliza para que outras pessoas possam ver como ele foi feito, aprendam, repliquem e depois melhorem esse projeto. Então, esse é o primeiro pilar do Robô Livre. O segundo é a desmistificação da tecnologia. Então, a gente tenta mostrar que a tecnologia, a robótica, ela está para todo mundo, para qualquer um. Não é só aqueles nerds, aquelas pessoas que gostam de pesquisar muito. A robótica não é uma coisa complicada. É uma coisa
que está acessível para qualquer pessoa que tenha um interesse em pesquisar sobre aquilo. Então, esse é o segundo pilar da desmistificação da tecnologia. E, por fim, a gente trabalha a arte e tecnologia. A gente trabalha a robótica não como uma coisa exclusivamente das ciências exatas. Não trabalha a robótica só na matemática e física. A gente trabalha a robótica em todas as áreas de conhecimento, principalmente nas artes. A robótica como uma manifestação artística. Então, a robótica como arte e tecnologia. Esses são os 3 pilares do robô livre. E como que isso funciona? Bom, como é que funciona, como é que a gente consegue fazer a transformação social com a robótica? Então, isso acontece com um programa que a gente criou, uma sequência de 4 passos, que a gente executa isso. Pode ser 4 passos feitos numa escola, ou 4 passos feitos numa comunidade, 4 passos feitos numa cidade, ou 4 passos feitos num estado ou numa nação. São 4 passos que a gente desenvolve para que aquele lugar, aquela entidade se torne autossuficiente na área de robótica e consiga desenvolver pesquisas na área de robótica. O primeiro passo, pode voltar, por favor? O primeiro passo a gente chama de desmistificação da tecnologia. É uma palestra de desmistificação da tecnologia, como está lá nos nossos princípios. Então, a gente chega numa cidade, vamos colocar, por exemplo, Belo Jardim, que é uma cidade do interior de Pernambuco, na qual a gente executa o programa Robô Livre lá. A primeira coisa que a gente fez foi em todas as escolas municípios, todas as escolas municipais, e fizemos uma palestra em cada uma das escolas, chamando os meninos para fazerem pesquisa na área da robótica. Palestras de desmistificação da tecnologia, onde a gente levava robôs feitos por outras pessoas, do Robô Livre, robôs que já foram disponibilizados, vários robôs do Gustavo, o braço robótico, o Chiquinho do Francisco, vários robôs que foram desenvolvidos por outras pessoas do Robô Livre, para que as pessoas tivessem acesso a esses robôs e vissem que quem construiu aquilo não foram cientistas não, ele foi construído por a gente. Nós mesmos construímos aqueles equipamentos. E eles poderiam fazer isso também. Então, o primeiro passo, quando a gente chega num lugar, quando a gente chega numa cidade, por exemplo, é a gente realizar diversas palestras de desmistificação da tecnologia. A primeira ação é a desmistificação da tecnologia. A segunda ação, quando a gente vai implementar o Robô Livre em algum lugar, então, primeiro a gente precisa de viabilizar essas palestras. A gente viabiliza essas palestras com apoio das prefeituras, do governo do local, mas normalmente quem patrocina essas ações são empresas privadas, empresas que têm uma responsabilidade social, como, por exemplo, o Instituto Conceição Moura, da Baterias Moura, que investe na transformação social desses jovens lá em Belo Jardim. No segundo momento, a gente cria o que a gente chama de Centro de Desenvolvimento Colaborativo. São locais onde se fazem pesquisa aplicada na área de robótica. Então, os Centros de Desenvolvimento Colaborativo, eles existem em várias universidades do país, na UFPE, no ITA, no Unis, em Varginha. Vários estados do Brasil possuem em universidades pessoas fazendo pesquisas na área da robótica e que utilizam a metodologia do Robô Livre. Então, esses são centros de desenvolvimento colaborativos, onde a gente forma nossos multiplicadores. Então, lá em Belo Jardim, a gente criou um centro de desenvolvimento colaborativo, que é o Espaço do Fazer, dentro do Instituto Conceição Moura. Lá, a gente forma pessoas da Escola Técnica, da ET, do IFPE e da Escola Técnica Estadual, como multiplicadores. Os meninos da Escola Técnica aprendem a nossa metodologia para que eles depois vão para a escola, que é a nossa terceira ação. Então, a primeira ação, desmistificação da tecnologia. A segunda ação, a criação de centros de desenvolvimento colaborativo. E para o terceiro, são os programas de experimentação da robótica que a gente faz nas escolas. Então, os programas de experimentação da robótica
são programas onde a gente cria os laboratórios, como aquele primeiro projeto voluntário que eu fiz naquela escola Poeta Manuel Bandeira, lá em Recife. São projetos onde, são programas onde a gente vai lá uma vez por semana, vai uma pessoa especialista da metodologia Robô Livre, um multiplicador do Robô Livre, vai lá na escola e desenvolve uma experimentação junto com os jovens daquela escola. Esse programa ele tem duração semestral ou anual, e durante esse tempo, os alunos constroem artefatos robóticos. Então, eles aprendem fazendo. Eles aprendem, no primeiro momento, quando começa a formação, esses jovens eles trazem uma ideia de robô. A gente colhe de cada jovem que está participando do programa uma ideia de robô. Todos os meninos da escola hoje, dos jovens, já inventaram na sua cabeça, já pensaram num robô que eles querem construir. Então, a gente, no primeiro momento, antes de ensinar qualquer coisa, a gente tenta resgatar esse projeto de robôs que os meninos já têm. E a partir desses projetos, a gente elenca, a gente seleciona alguns desses projetos que a gente vai desenvolver durante o programa de experimentação da robótica. Então, eles vão desenvolver alguma coisa baseado num problema que eles criaram. Então, eles têm um projeto, então é um aprendizado baseado em projeto. Eles têm um projeto de um robô que eles vão desenvolver durante um ano, e a gente vai trabalhando com eles todas as tecnologias que são necessárias para que ele construa aquele artefato tecnológico que ele idealizou. Então, dessa forma, os jovens aprendem a pesquisar e, no final, tem um artefato tecnológico. Um artefato que pode, por exemplo, participar do concurso Leve Seu Robô para Campus Party. Ou um projeto que ele vai desenvolver e levar para uma feira de ciências da escola, ou para uma feira de ciências de nível nacional, como a Ciência Jovem, a Febrace. Então, essa é a quarta e última ação que a gente faz na cidade, que é criar eventos. A gente faz eventos, a gente não só cria eventos do zero, como participamos dos principais eventos de robótica do Brasil, né? A gente está aqui dentro da Campus Party, estamos na Olimpíada Brasileira de Robótica, no FISLE, no Latinoware, vários eventos a nível nacional, onde a gente também faz a curadoria e consegue levar o projeto desses meninos para que eles apresentem seus projetos nesses locais e tenham seu momento de protagonismo, um momento onde eles podem mostrar aquilo que eles estão fazendo. Então, essa é a quarta, dessa maneira que a gente cria, que a gente faz a transformação social com a robótica, dessa maneira que funciona o Robô Livre. Então, dessa forma, eu falei para vocês como que criou o Robô Livre, como o Robô Livre nasceu e como ele funciona até hoje. Mas para eu não ficar falando só do Robô Livre, para a gente, como o palco aqui é um palco maker, a gente tem que falar de alguma coisa que a gente está fazendo também. Então eu vou falar um pouquinho, já? Eu vou falar um pouquinho, vou falar bem rápido mesmo agora, porque o tempo, acabei de receber uma plaquinha de 10 minutos, não estava esperando receber ela tão cedo. Vamos passar o próximo slide. E então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a robótica emotiva. Um momento que a gente está vivenciando agora, onde os robôs, há bastante tempo os robôs já existem nas linhas de produção das fábricas. Mas lá nas linhas nas fábricas, eles ficam dentro do envelope, eles ficam dentro de uma jaula. Os robôs, esses robôs que trabalhavam, que existiam até pouco tempo atrás, só existiam eles nas fábricas, eram robôs que são robôs feitos para não chegar perto do ser humano. Se um ser humano entrar dentro dessa área onde o robô está confinado, ele para de funcionar. Então, mas a gente está vivendo agora, vivenciando agora um momento onde os robôs deixam de viver isolados naqueles envelopes e passam a conviver com as pessoas no dia a dia. Os robôs que são desenvolvidos hoje, inclusive nas fábricas, são feitos para operar do lado dos funcionários. Robôs estão vindo para a casa das pessoas. Então, nesse momento, muito mais importante do que fazer robôs que são rápidos, repetitivos, que conseguem
que são precisos. Hoje em dia, o desenvolvimento, o maior desafio da robótica está no desenvolvimento das interfaces de programação que a gente tem com esse robô. É uma coisa, o que chama a robótica emotiva. A robótica emotiva, ela não pesquisa a emoção dos robôs. Ainda não, embora alguns robôs já tem gente inventando algumas coisas que simulam emoção dos robôs. Mas a robótica emotiva estuda a emoção que o robô desperta nas pessoas que interagem com ela. Na robótica emotiva, a gente tem uma competição que a nível nacional chamada RoboCup. A RoboCup é a maior liga mundial de competições de robótica. A RoboCup tem a disputa de futebol de robôs, que diz que o campeão da RoboCup em 2050 vai jogar com o campeão da FIFA uma partida de futebol e vai disputar com os seres humanos. Hoje em dia já existe o futebol de robôs humanoides, inclusive, jogando bola, eles ainda são muito perna de pau, ainda ainda está uma coisa incipiente, mas perto dos 10 anos que já acontecem essas competições, eles já evoluíram muito. E pelo que eles evoluíram em 10 anos, facilmente em 2050 eles vão poder disputar. Mas dentro da RoboCup, além da liga de futebol de robôs, tem uma liga chamada At-Home. A linha At-Home são robôs que são feitos para competir dentro do ambiente doméstico. Então é um lugar que simula um ambiente doméstico e os robôs têm que fazer algumas atividades juntos com o ser humano, interagindo com as pessoas dentro de uma casa. Então esse aí é o Isaac, um robô que foi desenvolvido para participar dessa competição, o At-Home. Você põe o vídeo 1, fazendo favor? Vídeo 2, desculpa. Então, esse é o Isaac. Um robô que tem um coração. Essa luz piscando nele é o coração. Que pulsa, ele tenta funcionar como se fosse o coração de uma pessoa. Ele é capaz de seguir uma pessoa, ele reconhece voz. As pessoas conversam com ele. Aí o cara está pedindo para ele seguir. Então ele consegue seguir uma pessoa. Se uma outra pessoa passar no meio do caminho, ele continua seguindo aquela primeira pessoa. Ele tem o reconhecimento de gestos. Aí nesse momento, ele identifica uma pessoa e quando ele vê que é uma pessoa que está na frente dele, ele abre um sorriso. Então, isso faz parte da robótica emotiva, da interação, a preocupação com a interação das pessoas. Aí ele reconhece o rótulo de um produto e dá as informações adicionais daquele produto. Nesse momento, ele está funcionando como um cara que faz exercício. Então ele manda as pessoas fazerem o exercício e ele verifica se a pessoa está fazendo o exercício corretamente. O exercício é muito simples, aí pede para a pessoa levantar o braço. Mas o que é legal, nessa hora aqui, com a visão computacional, ele consegue medir o batimento cardíaco daquela pessoa. Então, apenas com a visão, ele pode, por exemplo, verificar que se o idoso está tendo algum problema, ele pode ser utilizado para cuidar de idosos. Aí, nesse momento, ele está entrando no ambiente pela primeira vez, ele consegue identificar no ambiente o que é parede, o que é um móvel, o que é um objeto. Ele consegue identificar isso e consegue manipular alguns objetos também. Agora ele consegue identificar que uma pessoa sofreu uma queda. Então, no cuidado de idosos, isso é muito importante. Ele consegue ver que o idoso caiu e pode chamar um serviço de emergência, mandar um SMS para uma pessoa da família, qualquer coisa assim nesse sentido. Então, esse é o Isaac, um robô que
foi criado pelo César, em parceria com o Robô Livre e com o Voxer Labs, que é um laboratório de pesquisa em realidade aumentada da Universidade Federal de Pernambuco. E o Isaac, ele participou de algumas competições do At Home. Aqui já é a nova versão dele. Vocês viram que a primeira versão parecia uma caixa de sapato e a base dele era um computador velho, uma carcaça de computador com 2 motores de vidro elétrico de carro. E ele foi a primeira versão que foi para uma disputa latino-americana de robótica lá em São Carlos. Interessante que a gente conseguiu ganhar. Nosso robô era menos preciso que os outros, porque era feito de sucata, mas o nosso robô tinha a questão da robótica emotiva. E a gente conseguiu mostrar durante a competição que o nosso robô ele estava mais preparado para interagir com as pessoas do que os outros robôs da competição. A gente conseguiu ser campeão latino-americano em 2014 e em 2015. Em 2016 nós ficamos em 3º lugar. E esse aí é o Isaac, a versão nova do Isaac, já todo redondo, ele já não tem mais arestas, né? Ele já foi feito com peças feitas na impressora 3D. Cadê o Diogo? Ele já é todo, ele não tem mais quinas para não esbarrar nas pessoas. A próxima versão dele, a gente pensa em fazer para que ele seja abraçável, para que ele dê vontade de abraçá-lo. Aí o Isaac andando pelo mundo, ele foi para a Alemanha também. Pode passar. Ele foi primeiro para a China. Na China foi extraviado o corpo dele durante a viagem, e a gente chegou só com a cabeça. A gente nem pôde competir a competição mundial da China. Mas a gente esteve lá e aprendeu bastante com as pessoas. E no outro ano, em 2015, nós fomos para a Alemanha. Aí sim, fomos com o robô inteiro, participamos da competição, ficamos em 18º lugar, mas conseguimos participar, fazer algumas provas. Aí eu, conhecendo outros robôs que estavam lá, como o Hector, que é um humanoide, o Isaac com os robôs que competiram contra ele, os robôs de outros países, ali, os robôs da China, o robô do Japão ali do lado do Isaac. Aqui são outros robôs, o robô que foi campeão lá na Alemanha, foram os campeões esse ano. Mais um aqui. E agora eu trouxe para vocês, para a gente passar bem rápido, porque o nosso tempo está acabando, alguns robôs que já estão disponíveis no mercado, que já são comerciais. Você já pode comprar esse robô e utilizar no dia a dia. Né? Então, nosso amigo Arthur da Somai, a empresa que representa os robôs da SoftBank, que são o Now, o Pepper e o Romeu, ele está tendo agora, no mesmo horário que a gente, uma palestra sobre inteligência artificial, machine learning, usando esses robôs da Aldebaran, está tendo ali no palco do workshop. Então, esses são robôs que já existem. O robô Now, ele foi criado pela Aldebaran e foi comprado pela SoftBank. O robô Aibo da Sony. Agora eu vou passar bem rápido mesmo, só para a gente ilustrar. Né? Um robô Beer que carrega uma pessoa doente. Os robôs que cortam grama. Vamos bem rapidinho. O Rumba que varre a casa. O Puri também. O Curi que conta história para crianças. Bud, são todos robôs que já são comerciais em algum lugar do mundo, tá? O Zembo, o Cosmo, que montam os bloquinhos lógicos, tem uma inteligência, o Papeiro, o Kismet, que tem o Furby, que é um bichinho, um brinquedo, que foi muito vendido no universo. E aí esse é o Mars, um robô que está sendo desenvolvido agora lá no César. Então o Mars é um robô também feito para ser um companheiro de crianças. Andando, ele tem algumas funcionalidades, que eu vou falar todas elas por causa do nosso tempo, mas ele também convive com crianças, ele também ensina as crianças a escovar o dente, ele projeta as coisas na parede para contar histórias, interage com alguns jogos educativos, enfim.
é um robô também feito para desenvolver. Essa última parte, a gente fala um pouquinho sobre a internet, o desenvolvimento sobre a internet das coisas, mas devido ao nosso tempo, eu vou ficar por aqui, que a plaquinha já subiu ali 3 vezes, tempo encerrado. Então, antes que passem um rodo comigo aqui falando, e para sobrar um tempinho ainda para vocês fazerem alguma pergunta, eu encerro. Muito obrigado pela atenção. Foi isso que eu vim trazer aqui para vocês. Bom, boa noite, Henrique. Parabéns pelo trabalho. No começo, você comentou sobre... Você algumas vezes mencionou a expressão, quando a gente chega na cidade, a gente faz isso, isso, isso. Que cidades? Você viaja ao Brasil com esse projeto? Por exemplo, eu sou de Macapá, sou professor no Instituto Federal lá da capital. Quero te fazer um convite para ir lá, como é? Justamente. Como é que acontece? A gente hoje está implantado em Recife e em Belo Jardim, que é um município no interior de Pernambuco. A gente começa com parcerias no IF, inclusive, no IFPE, lá de Belo Jardim, lá que são com os alunos de lá que a gente formou o Centro de Desenvolvimento Colaborativo. Então, normalmente, a gente recebe convites, eu já rodei vários locais no Brasil, a Campus, ela abre essas portas para a gente, então, a partir da Campus, eu consegui ter acesso a vários locais. Em vários locais, eu só fiz essa primeira chegada, que é a palestra de desmistificação da tecnologia. Então, no primeiro momento, as pessoas convidam a gente e levam a gente num lugar e a gente vai fazer essa palestra e conhecer as pessoas e conhecer quem tem interesse em levar esse projeto para lá. A gente precisa do investimento, que a gente acreditou em um momento que esse investimento deveria ser do Estado, mas a gente até hoje nunca conseguiu receber nenhum real de nenhuma prefeitura, Estado, embora já falamos com muitos prefeitos, com deputados, vereadores, que se interessaram pelo projeto, mas a gente nunca conseguiu ser contratado. Não sei se a gente não soube participar do modelo de contratação, o que aconteceu. A gente conseguiu ser contratado por empresas privadas. Então, nessas cidades, em Belo Jardim, por exemplo, tem a Baterias Moura. Então, e tem o Instituto Conceição Moura, que é o Instituto de Transformação Social da Baterias Moura. Então, lá, o Instituto Conceição Moura fica do lado do IFPE. Então, a gente fez uma parceria com o IFPE. Quem bancou o projeto, quem financiou o projeto foi a Baterias Moura. E aí, lá, a gente conseguiu rodar uma palestra de identificação de tecnologia em cada escola do município. Fizemos... Cadê o Henry? Também não está aqui agora. Que fez as palestras em cada escola lá de Belo Jardim. Aí depois a gente formou lá dentro do espaço, poderia ser dentro do IF também, mas lá, como tem o Instituto do lado do IF, nós montamos o Espaço do Fazer, que chama. É uma estrutura parecida com o Fab Lab, tem máquina de corte a laser, impressoras 3D, e lá é o Centro de Desenvolvimento Colaborativo do Robô Livre. Então, a gente chegou lá para um convite do IFPE com as pessoas do Instituto Conceição Moura. E, dessa forma, a gente conseguiu o financiamento para montar também 2 laboratórios em 2 escolas. 2 escolas de lá montaram os laboratórios e a gente roda nessas escolas os programas de experimentação da robótica, que a gente está formando esses meninos para que eles levem os projetos deles também para apresentarem nos locais. E seria um grande prazer eu ir lá no Macapá conhecer o trabalho de vocês lá no IF. Mais uma bem rápida. Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Então eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.